Seja bem-vindo ao mundo marcial. Kickboxing tem muitos estilos e formas, das quais um dos estilos mais populares é o kickboxing americano, ou conhecido por alguns como kickboxing full contact. É um estilo único que difere muito de outros estilos, como o holandês. Isso é notavelmente verdadeiro quando se trata de regras e ênfase. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. A história do kickboxing americano começa na década de 1970. Na época, os esportes de combate mais populares eram o karatê de contato total e o boxe ocidental. Mas com o kickboxing surgindo em outras partes do mundo, os americanos queriam criar sua versão desse esporte. E tudo começou quando as academias de artes marciais começaram a misturar técnicas de karatê e boxe. Eles usaram o karatê de contato completo como base, sobre a qual adicionaram o boxe ocidental. Em 17 de janeiro de 1970, o público americano viu a primeira luta de kickboxing. A partida ocorreu entre o lutador de karatê Shorin Ryu, Joe Lewis, e o lutador de Kempo Greg Baines. As pessoas que montaram esse evento foram o próprio Lewis e o promotor Lee Faulkner. Esses dois são pioneiros no kickboxing nos Estados Unidos e no estilo americano. Lewis e Baines lutaram sob as regras de contato completo. Eles poderiam usar socos, chutes, joelhos, além de cotovelos e rasteiras. A luta terminou com Lewis marcando um nocaute no segundo round. Esses eventos iniciais foram promovidos sob a associação de karatê e chamados de karatê de contato total. Mais tarde, porém, esse novo esporte de combate mudaria seu nome para kickboxing. O kickboxing tornou-se oficialmente um esporte de combate nos Estados Unidos com o nascimento da Professional Karate Association em 1974 e da World Kickboxing Association em 1976. O termo kickboxing americano é frequentemente usado, mas geralmente é feito para fazer a distinção com o público em geral. O nome real do esporte ou disciplina no mundo dos esportes de combate é kickboxing full contact. A tradução é contato completo ou kickboxing de contato completo. Quais são as regras do kickboxing americano? As regras americanas de kickboxing também são conhecidas como regras de contato completo, que é um termo do karatê. As regras diferem muito dos outros estilos de kickboxing quando se trata de rodadas. Aqui estão as regras mais importantes. A duração das partidas varia de 2 a 10 rodadas, sendo cada rodada de 2 minutos. À exceção, em alguns protótipos muito antigos, por volta de 1974 e por um tempo depois, algumas partidas apresentaram rodadas de 3 minutos. Quando as regras gerais do esporte foram consolidadas no final da década de 1970, era e continua sendo universalmente reconhecido em todas as organizações que o full contact tem rodadas de 2 minutos. O período de descanso entre as rodadas é de 1 minuto. Os combatentes podem atacar apenas com chutes e socos. Eles não podem atacar com joelhos, cotovelos ou lutar no clinch. No entanto, eles podem usar rasteiras para jogar o oponente no chão. Golpear abaixo da linha da cintura não é permitido. Isso significa que você não pode golpear a perna do oponente. Técnicas de giro como o punho são legais, desde que o golpe se conecta com a luva. Os lutadores competem vestindo calças compridas, luvas de boxe e com uma espécie de botas acolchoadas. Qual é a principal diferença entre o Muay Thai e o kickboxing americano? O Muay Thai e o kickboxing americano são dois estilos que não têm muito em comum. Esses dois estilos marcantes são um mundo à parte quando se trata de ênfase, estratégias e regras. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso. ênfase e técnicas. Muay Thai é um estilo versátil, onde os combatentes usam todos os membros como armas. Eles podem causar danos com chutes, socos, cotovelos, joelhos em todas as faixas, inclusive no clinch. A ênfase está nos chutes fortes e na luta no clinch usando cotovelos e joelhos. Os lutadores preferem golpear ataques de força única em vez de se concentrar em combos de pressão. Eles usam socos apenas para configurar os chutes ou para fechar a distância para a luta no clinch. O kickboxing americano, por outro lado, é mais limitado que o Muay Thai, porque o kickboxing americano é tecnicamente uma entidade diferente. Os lutadores competem usando socos e chutes para atacar apenas acima da cintura. Golpes de joelho e cotovelo não são permitidos, assim como brigas no clinch. A ênfase está nos chutes altos e na mistura deles com as técnicas de boxe ocidental. Os combatentes tendem a lutar em um ritmo muito mais alto do que seus colegas do Muay Thai. Regras. Muay Thai, as partidas duram 5 rodadas, com cada rodada sendo 3 minutos. O período de descanso entre cada rodada é de 2 minutos. Os lutadores batem acima e abaixo da cintura usando chutes, socos, joelhos e cotovelos.
Eles também podem executar várias quedas, arremessos e rasteiras para jogar o oponente no chão. Os lutadores vestem shorts e um par de luvas de boxe. As regras americanas de kickboxing também são conhecidas como regras de contato total do kickboxing. As partidas têm de 2 rodadas a 10, sendo cada rodada de 2 minutos. O período de descanso é de 1 minuto. Os combatentes podem acertar golpes apenas acima da cintura usando chutes e socos. Não são permitidos lutar no clinch, cotovelos, joelhos, quedas e arremessos. Mas, os lutadores podem usar rasteiras. Os lutadores competem, vestindo calças compridas, protetores de canela sob as calças compridas, botas de chute e luvas de boxe. Qual é a principal diferença entre o kickboxing holandês e o kickboxing americano? O kickboxing holandês e os estilos americanos de kickboxing diferem muito um do outro. A principal diferença é que o estilo americano não permite golpes abaixo da cintura, enquanto o holandês permite. Além disso, as partidas são muito mais curtas no estilo holandês, e os lutadores podem usar os joelhos no clinch, ênfase e técnicas. O estilo holandês é uma mistura de boxe ocidental, karatê kyokushin, e técnicas de Muay Thai. A ênfase desse estilo está no boxe e na mistura dos socos com chutes baixos e os joelhos no clinch. Você pode identificar um estilo holandês apenas pela maneira como um kickboxing está se concentrando mais em ataques com as mãos do que em chutes. Eles também tendem a lutar em ritmo acelerado e têm uma alta produção de golpes. Você raramente os verá fazendo um golpe de cada vez. Por outro lado, o estilo americano é uma mistura de boxe ocidental e karatê de contato completo. A ênfase está nos ataques de mão e chutes altos, porque as regras não permitem que você bata abaixo da cintura. As partidas duram muito mais do que no estilo holandês de 2 a 10 rodadas, e os lutadores não podem lutar no clinch ou usar golpes de joelho para causar danos. Kickboxing holandês, regras de estilo holandês são praticamente as mesmas que as famosas regras K1. As partidas incluem 3 rodadas, sendo cada rodada de 3 minutos e há uma pausa de 1 minuto. Se a luta terminar empatada, há uma rodada extra. Os lutadores usam socos, chutes e joelhos para bater acima e abaixo da cintura. Eles não têm permissão para usar golpes de cotovelo ou movimentos como quedas e arremessos para derrubar o oponente. Todos os lutadores devem usar shorts e um par de luvas de boxe. Kickboxing americano, as partidas têm 2 rodadas a 10, sendo cada rodada de 2 minutos, o que é muito mais longo do que no estilo holandês. O intervalo entre as rodadas é de 1 minuto e não há rodadas extras. Os lutadores competem usando chutes e socos para atacar apenas acima da cintura. Eles também podem usar rasteiras para jogar o oponente no chão. Eles não podem usar joelhos, cotovelos, agarrar ou executar movimentos de agarrar como em alguns outros estilos de kickboxing. Ao contrário do estilo holandês, os kickboxing americanos devem usar calças compridas, caneleiras sob as calças compridas, botas de chute e luvas de boxe. Melhores lutadores americanos de kickboxing. Joe Lewis é pioneiro do kickboxing americano e, talvez, o lutador mais famoso desse estilo. Ele se tornou o primeiro campeão dos pesos pesados em 1971 e campeão mundial da Organização de Kickboxing PK em 1974. Ele merece muito crédito por tornar esse esporte popular nos Estados Unidos. Denis Alexiou é um ex-campeão mundial de kickboxing em 3 classes de peso separadas. Em sua carreira, ele ganhou títulos mundiais nas organizações WKA, ISKA e PKA e foi um dos melhores da história. O que o tornou especial foi o fato de Alexiou ser um mestre em várias artes marcantes, como Muay Thai, boxe e karatê. Aposentou-se do esporte com 68 vitórias, das quais 63 foram por nocautes. Rick Rufus é o irmão mais velho do famoso treinador de MMA, Duke Roufus. Rick teve uma carreira sólida e ganhou os títulos mundiais em organizações PKA e IKF e ISKA. Ele costumava ter mãos muito rápidas e chutes muito poderosos que ele desenvolveu treinando Taekwondo. Ben Urquidez ganhou vários títulos mundiais no kickboxing e é um dos lutadores americanos mais populares. Ele foi o primeiro a viajar para o Japão e vencer seus lutadores no kickboxing, e também ganhou títulos mundiais de organizações como PKA, WKA e STAR. Don Wilson, conhecido pelo seu nome artístico Don Dragon Wilson, é um campeão mundial de kickboxing 11 vezes. Em sua carreira, ele ganhou títulos mundiais das organizações ISKA, PKO, WKA, PKA e STAR, lutando em 3 classes de peso diferentes. Ele também é um ator famoso e você pode vê-lo em filmes de kickboxing que era moda nos anos 80 e 90 como Ringue de Fogo, O Toque da Morte, A Vingança de um Kickboxing, dentre outros. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo.
Espero que tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!